A comunidade cristã tem o privilégio de trazer semanalmente vídeos para a edificação sua e de sua família. A comunidade cristã, ela tem a oportunidade dada de Deus para pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos trazer hoje uma temática prática, como nós devemos servir a Deus e também servir as pessoas que estão à nossa volta. Como devemos viver isso e glorificar a Deus em todos os aspectos possíveis. A comunidade cristã traz essa oportunidade a todos nós de sermos edificados. E eu me chamo Pastor Antônio Targino Júnior e que tenho a honra de estar aqui trazendo a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se inscreva no nosso canal e fortaleça esse veículo de transporte da palavra de Deus para que alcance muito mais pessoas ainda. Não só se inscreva, compartilhe, comente. Isso é muito importante. Que Deus abençoe e fique com a palavra de Deus. Aqui estamos trazendo novamente a palavra de Deus para você e para toda a sua família com o tema Servo do Senhor. E eu queria logo de antemão fazer uma oração e pedir orientação do Espírito que possa nos ajudar nessa grande jornada prazerosa e maravilhosa. Senhor, te agradecemos grandiosamente por tua infinita bondade. Senhor, obrigado, Papai, pelo privilégio que é dado não só a nós, Deus, para anunciar o teu evangelho, mas o privilégio aquele, Deus, que está aí do outro lado, ouvindo a tua palavra e sendo ministrado pelo teu Espírito. Senhor, obrigado. Nos ensina a ser melhores, que a tua palavra nos instigue, Papai, a mudar e a glorificar o teu nome em todos os aspectos possíveis da vida. Em o nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém e amém. Eu quero ler com vocês uma parábola que está em Lucas, capítulo 17, do versículo 7 em diante, que diz assim: Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo, e depois disso você poderá comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhe for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos com o nosso dever. Essa mensagem, ela retrata um servo servindo ao seu Senhor, fazendo a vontade de seu Senhor. A pergunta que eu faço: isso é suficiente? É suficiente nós, como servos, obedecermos apenas o nosso Senhor e fazermos a sua vontade e cumprirmos com o seu propósito? Bom, o texto ele tem essa ressalva que apenas o serviço, apenas a execução feita por um servo mediante as ordens de seu Senhor, aparentemente não é suficiente. E o que é suficiente, então, para que esse servo seja servo útil, aquele servo que faça o que agrada, porque até então fazer somente a nossa obrigação nos titula apenas como servos inúteis. Eu lembro agora também de uma outra parábola, a parábola dos talentos, que nos apresenta 3 servos e que o Senhor apresenta alguns talentos a esses servos, um recebe 5, outro 3, outro 1,
E esse senhor sai, viaja e depois volta e pede prestação de conta de cada talento que ele deu aos seus servos. Aquele que recebeu 3 e aquele que recebeu 5 vieram com uma quantidade a mais de talentos e apresentou aquelas quantidades ao seu senhor. E eles foram elogiados por isso. Mas aquele que recebeu um único talento chega com o seu senhor e diz: eu sei que o senhor é um servo, é um senhor que planta, que colhe aonde não planta, e ele começa a elogiar e apresenta de volta ao seu senhor. E o seu senhor não fica satisfeito e diz que ele foi um servo mau e negligente. Outra coisa também que nos fala dessa passagem é que esse servo, eu não vejo que ele fez nada de errado. Eu não vejo que esse servo agiu de forma errada, uma vez que o Senhor não pediu em momento algum que eles multiplicassem, que eles colocassem como investimentos e ganhassem outros talentos além daquele que o Senhor tinha dado. No entanto, nessa parábola do servo inútil que nós lemos, também mostra que esse servo faz todas as coisas que o seu senhor manda, por que ainda é um servo inútil? Essa pergunta nos faz refletir um pouco mais, até porque a postura de ser servo, ela é transmitida pelo nosso próprio mestre. Quando em Isaías, capítulo 42, versículo 1, diz que eis o meu servo a quem sustento e o meu escolhido em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito e ele trará justiça às nações. Algo que me chama a atenção nesse texto é que o Senhor diz, e nele tenho prazer. Bom, se um servo é servo e não ganhará nenhum elogio de seu senhor se ele fizer apenas o que foi ordenado, esse servo descrito no Isaías capítulo 42 tira do Senhor a palavra prazer, contentamento. E isso é algo interessante de se ver. Até porque, para ter prazer, esse servo fez algo além de sua obrigação. Ele fez algo além disso. E exatamente sobre esse além daquilo que o servo fez, que nos parece que responde aquilo que a gente estava trazendo como indagação das duas parábolas citadas. Iniciativa seria a palavra que encaixaria perfeitamente naquele servo para se tornar um servo útil. O servo útil, então, seria aquele que faz, que obedece, que cumpre com as suas obrigações e, ao mesmo tempo, faz algo a mais. Imagine um servo servindo à mesa e aquilo que foi preparado para a mesa foi servido, mas ele toma iniciativa e serve um suco ao seu senhor que não estava naquele cardápio. E coloca à disposição de seu senhor o fruto de sua iniciativa. E aquele senhor, acredito que fará a mesma expressão que o Senhor fez para Jesus, descrito em Isaías capítulo 42, versículo 1. Tenho prazer nele. Eu tenho prazer em ter ele como servo. Eu tenho prazer em poder ter ele me servindo. E isso para a gente é algo desafiador. Até porque nós fomos ensinados que a obediência ela é suficiente. E que se nós formos obedientes, nós vamos receber todo o grado de Deus, todas as benesses de Deus, vamos receber o seja bem-vindo
meu filho amado, e isso aparentemente retrata que não é suficiente. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, fala exatamente para que veio o nosso Senhor. E de fato ele veio não para ser servido, mas ele veio para servir. Olha o que diz o texto. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por incrível que pareça, o Senhor Jesus, lá em Isaías capítulo 42, Isaías capítulo 49, ele é conhecido como o servo do Senhor, aquele que veio servir, aquele que veio trazer vida a todos. Ele, o Mestre, o Senhor, o Rei dos Reis, é conhecido como o servo do Senhor. Como deveríamos nós sermos conhecidos? Como que nós deveríamos ser conhecido pelas pessoas? Aquele altivo, aquele orgulhoso, aquele prepotente? Isso só mostra que nós não somos servos. Essas atribuições mostram que realmente nós estamos no caminho errado. Ser servo é uma prerrogativa do Mestre para que possamos também aprender. Como diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, aprender com o Mestre. Não só ser humilde, aprender a humildade, a ser manso, mas a ser servo. Nós precisamos aprender com o nosso Mestre a ideia de sermos servos. Mateus capítulo 6, versículo 24, ele fala sobre um texto interessante, e eu quero ler para você. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Isso fala nada menos do que exclusividade. Nós não podemos, de modo algum, amar dois senhores, servir dois senhores. E quando se trata de Deus, nós precisamos entender que o nosso serviço ao Senhor, ele é exclusivo. Nós somos 100% dele. E se somos 100% dele, então o nosso serviço, ele é exclusivo, só do Senhor. E essa exclusividade nos dá alguns cuidados para que a gente não se enrede por outros senhores, como os prazeres da vida, como as filosofias baratas, como a nossa vida ou o nosso amor ao dinheiro, às riquezas, aos nossos próprios prazeres. Isso nos mostra claramente a grandeza da preocupação do texto em entender que nós podemos, de alguma forma, ser granjeado a servir um outro Senhor que não é o Senhor Jesus. E isso mostra a exclusividade. Nós precisamos ser exclusivos. Nós precisamos servir a Deus em todos os aspectos possíveis. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, diz: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. O que nós precisamos entender, que nós precisamos servir unicamente ao Senhor, deixar todos os ídolos, deixar todos os poste-ídolos, todos os falsos deuses, seja eles quais foram, seja o dinheiro, seja qualquer um que sirva como entidade, como Deus. Então, todos os ídolos,
todas as adorações feitas, exceto ao Senhor, isso é ídolo. Se qualquer coisa você colocou acima de Deus, acima da vontade de Deus, seja o que for, sua família, seu trabalho, acima de Deus, isso é ídolo. Isso é um senhor que está competindo para ser também dominador sobre sua vida. E isso significa que nós devemos deixar os ídolos para servir a um Deus que é verdadeiro, um Deus que é vivo. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele diz que nós devemos seguir a Deus com zelo, fervorosos no Espírito. Dessa forma, nós devemos servir ao Senhor. E esse serviço, ele deve mostrar em nós claramente a grandeza de um entusiasmo. Nós devemos servir a Deus de coração, sinceros, mas entusiasmados pelo privilégio de nós servirmos a Deus. E esse zelo significa um cuidado de servir, o cuidado de fazer segundo a sua vontade. Josué, capítulo 24, versículo 15, ele diz algo interessante. Se, porém, não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses em que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. O texto ele deixa muito claro de que parece que muita gente está cogitando entre dois pensamentos. Se é Baal, sirvais a Baal. Se é qualquer outra coisa, sirvais. Mas nós estamos no momento de decisão. Nós estamos no momento em que nós devemos nos posicionar. Afinal de contas, nós não podemos ficar em cima do muro. Não tem essa linha tênue entre dois deuses, entre servir a dois senhores, ela não existe. Ou nós servimos a Deus, ou não servimos a Deus. Tem um texto que diz: aquele que comigo não ajunta espalha. Eu sempre acredito que esse texto ele tenha a seguinte conotação. Imagine Jesus carregando um saco de farinha e de alguma forma ele tropeça. E a farinha cai e derrama no chão e você está olhando. Se você não ajudar a Jesus a juntar a farinha, é a mesma coisa de você estar com o pé espalhando e impedindo que ele ajunte. Então, ou você faz parte dos servos que servem, ou você não é servo. Não tem meio termo. Ou você é, ou você não é. É isso que Josué queria passar para todo o povo. Olha, se vocês querem servir aos outros deuses, então vão e sirvam. Mas eu quero que vocês entendam que eu e minha casa, eu e minha família já tomamos a nossa decisão. Nós já firmamos com o propósito. O nosso serviço, o nosso amor, o nosso grado é para com o Senhor. E isso faz a grande diferença quando nós servimos ao Senhor. Em Salmos capítulo 34, versículo 22, diz o seguinte: o Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Ele mostra algo que é somente os seus servos. Ele redime só os seus servos. Então, precisa ser servo. Não existe uma outra maneira de se aproximar de Deus sem ser servo. Nós precisamos entender claramente que a servidão é uma condição clara de ser de Deus, de viver a vida de Deus e com Deus. Precisa ser servo. Fora isso, nós somos alheios a Deus. Fora essa servidão, nós não conhecemos a Deus. Nós precisamos ser servo.
se aproximar de Cristo, ele nos leva a ser servo, ele nos leva a negar a nós mesmos, ele nos leva a não ser superiores a ninguém, a ser servo uns dos outros. É isso que fala desse se aproximar de Deus, é ter a qualidade de servo. Uma outra vertente de serviço, ela não é só vertical entre nós e Deus. O serviço também que Deus nos proporcionou a viver sobre essa terra é o serviço horizontal, é aquele que nós nos relacionamos com os nossos irmãos, é aquele que nós nos relacionamos com as pessoas que estão à nossa volta. O texto bíblico em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, ele diz o seguinte: pois na verdade eu fui crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Na mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Nós estamos para servir vocês. E quem está falando isso na perspectiva da igreja é um líder religioso, é o apóstolo Paulo. Ele se apresenta como servo para servir a igreja. E é exatamente isso que nós precisamos fazer sempre. Em Marcos capítulo 9, versículo 35 diz: assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. O texto ele está num contexto onde a mãe de Tiago e João se apresentam diante do mestre e diz: Senhor, eu quero que os meus filhos, quando o Senhor estiver no seu reino, um fique à direita e um fique à esquerda. E Jesus exclama e diz que eles não sabem o que pedem, porque para ser honrado tem que beber do cálice, tem que padecer, tem que sofrer. E de alguma forma ele deixa muito claro: e para ser o primeiro, seja o último, servo de todos. Então a única maneira de nós sermos honrados por Deus mais é nós sermos servos. Você quer ser honrado por Deus? Então sirva todos. É isso que o texto bíblico diz. Tem um outro texto em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, que ele diz assim: a cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas multiformas. Dom de Deus. Servir é dom de Deus. Servir é nós nos colocarmos diante das pessoas não com um sentimento altivo, muito pelo contrário, mas levar as pessoas a entender que nós somos servos e a gente está para servir. Estamos para levar a mensagem de forma que essa mensagem ela seja lida não só pelos nossos lábios, mas que a mensagem seja lida também através de nossas atitudes, através de nossas ações, como diz Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, obras de servidão, obras em que as pessoas vão glorificar a Deus e dizer que, olha, essa pessoa de fato tem Deus, porque ela agiu parecida com o Mestre. E essas pessoas elas vão glorificar a Deus, como diz o próprio texto. Nós precisamos entender isso claramente, pois em nosso meio existem pessoas que usam a cristandade de forma equivocada, usam para enricar, usam para serem superiores, usam para granjear benesses para a sua própria vida, favores para a sua própria vida, e usam isso para crescer, usam a própria cristandade, usam a igreja em si para se beneficiar. Olha o que a palavra de Deus diz referente a isso. Pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. 1 Pedro,
capítulo 5, versículo 2. O texto ele fala exatamente sobre nós, líderes, guias espirituais. Nós estamos aqui para dar exemplo. Assim como o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 10, versículo 1, que diz que ele era exemplo, que exemplo a ser servido, a ser imitado, assim como nós deveríamos imitar também, ele imitando Cristo, nós imitando ele. Então, os guias espirituais, eles devem ser o exemplo para a comunidade, eles devem ser exemplo de servidão. Assim como o Senhor Jesus faz quando lava os pés dos seus discípulos, dizendo, façam também o mesmo. É o exemplo que os líderes dão para as suas ovelhas. Apesar que as ovelhas é do grande mestre, mas nós que de certa forma estamos pastoreando e levando eles a se aproximar do verdadeiro pastor. Mas, no entanto, assim como Cristo se torna o grande exemplo para ser seguido, ele também leva pessoas como eu e você, que somos guias, exemplos espirituais, a ser seguidos também. O texto ele mostra essa grandeza para levar outros a servir ao Senhor e a servir também os nossos irmãos. Afinal de contas, o que nós precisamos é de pessoas que possam servir. Nesse período todo, a igreja ficou fechada durante alguns meses. E isso faz a gente perceber claramente que a igreja ela nada mais é também do que um grande celeiro de servos para servir outros. A gente sabe a importância da igreja. A gente sabe o que a igreja representa no contexto da própria sociedade. A gente sabe disso. E sabemos também que dentro do contexto da própria igreja deve existir exemplos claros de servidão, para que as pessoas que se aproximam de Deus através das instituições religiosas, elas possam ser conduzidas a essa mesma perspectiva. O texto bíblico, ele nos arremete a um resultado de ser servo. O que o Senhor nos presentearia em ser servo? Ouça o que o texto diz. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por Ele, pois ajudam os santos e continuam a ajudá-los. Ele diz, Deus ele vai nos retribuir da forma de ser servo e ajudar os santos, assim como a gente faz por Ele, fazemos também pelos nossos irmãos e continuamos a fazer. Deus diz que Ele vai nos retribuir, Ele vai nos presentear. Ele não se esquece do nosso trabalho, da labuta. Não que façamos isso por pretensão, não que façamos isso porque queremos essa retribuição. Afinal de contas, nós já fomos constrangidos pelo nosso servo, pelo servo de Deus, não pelo nosso que nós somos servos, mas pelo aquele que se fez servo e se apresentou a nós. E isso já nos constrange a tal ponto que a gente não quer nada em troca. Só o prazer de servi-lo para a gente já é maravilhoso. Mas o texto diz que nós vamos ser recompensados. Mas não deixe que essa recompensa produza em você troca. Nós não estamos falando de troca. Estamos falando de graça. É isso que importa. Em Lucas, capítulo 12, versículo 37, diz: Felizes os servos, cujo Senhor os encontrará vigiando, quando voltar. Eu lhe afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se recline à mesa e virá servi-los. Isso é glorioso. Isso é extraordinário. Aquele que é Senhor
se vestirá para servir e servirá os seus. Ele nos fará reclinar à mesa. Mas esse é só os servos que vão continuar servindo. O servo que vigiam é aqueles que continuam na prática da servidão. É aqueles que continuam servindo, é aqueles que continuam fazendo a vontade de Deus. É isso que nós precisamos estar atentos. De ser servo implica em viver a vida de Deus e transmitir essa vida para aqueles que precisam ser alcançados. Amém. Que Deus abençoe grandiosamente. Eu quero orar. Senhor, exemplo de tudo, o servo do Senhor nos ensina, Senhor, porque em nós ainda repousa, Senhor, um sentimento ainda alheio à servidão. Nos ajuda a tomar a verdadeira decisão de servir todos os dias, principalmente quando o nosso ego é confrontado, principalmente quando pisam em nós e ainda assim precisamos ser servos. Nos ajuda, Senhor, a transmitir a Tua mensagem através da servidão, de ser servo do Senhor e servo de uns aos outros. Nos ajuda, Senhor, a glorificar o Teu nome. Deus, a glorificar o Senhor com as nossas atitudes. Nos ajuda a ser um servo genuíno, não o servo inútil, que apenas faz o que manda, mas o servo útil, que toma iniciativa, o servo útil, que faz, Deus, além daquilo que o seu Senhor manda. Nos ajuda sempre a tomar iniciativa para glorificar o Teu nome. Nos ajuda, Senhor, a fazer um pouco mais daquilo que o Senhor manda, daquilo que o Senhor pede. Nos ajuda, Senhor, Deus, a glorificar o Teu nome com toda a nossa existência. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor, para a glória e para louvor do Teu nome, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no nosso canal. Vamos fortalecer esse canal de pregação. Vamos fortalecer a oportunidade de Deus para levarmos a mensagem do Senhor a todos aqueles que precisam ouvir. Fortalecendo significa se inscrever, significa dar aquele like e colocar como gostei. Fortalecer significa acionar aquele sininho das notificações. Isso significa que não só você vai ter o privilégio de assistir, mas também de compartilhar para outras pessoas. Você pode compartilhar, colocar no Face, Twitter e tantos outras ferramentas sociais que podem ser propagadas essa mensagem. Que Deus abençoe e tenha uma ótima semana em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém.